O link para parte 1 dessa história tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. O Lug foi ver como tava o filho do Balor, agradecendo a ele por deixar ele ficar ali e fazer parte de uma maneira falsa da sua família. Além disso, eles também concordam em adotar a Marra como a irmã do Lug. No dia seguinte, o Balor dá ao Lug a sua própria loja para administrar. Ele compartilha a notícia com a Marra e a Tart. Durante o jantar, ele conta os planos para a loja. E durante a noite, ele dorme tranquilo ao lado das duas garotas, sabendo que conquistou a confiança delas. 2 dias depois, o Lug apresenta seu produto ao Balor e a sua esposa. É um hidratante que vai proteger a pele das mulheres e deixar elas usarem maquiagens com mais facilidade. A esposa do Balor fica impressionada com a qualidade do produto. O Balor dá a sua aprovação para ser vendido. 6 meses depois, a loja do Lug estava cheia de pessoas. O Lug também contratou as amigas da Marra como lojistas e vendedoras. Naquela noite, um assassino tenta invadir a casa do Lug, mas a Tart e a Marra o capturam facilmente. Seus concorrentes estavam tentando descobrir qual é a receita secreta do seu hidratante. A Tart e a Marra o capturam e torturam o cara para saber quem que era o seu líder. Alguns dias depois, o Lug sai para fazer as suas viagens mensais para visitar a Daya. Os dois ficam compartilhando notas mágicas, comidas e apreciando a companhia um do outro. Em casa, a Tart e a Marra aproveitam a sua estadia juntas cozinhando e fazendo tarefas. O Lug vai para casa e dorme ao lado das meninas. Na manhã seguinte, as garotas o acordam curiosas, já que o corpo do Lug reagiu à presença delas. Graças aos cosméticos, o Lug aumentou o sucesso e a sua rede de contatos aumentou muito, com vários nobres chegando. A Tart também relata que as suas missões de assassinato foram bem sucedidas. Dessa maneira, o Lug decidiu que finalmente é hora de retornar a Tuatha, e ele deixa a sua loja para ser administrada pela Marra. Ela envia seu relatório para expandir o negócio, mas aqui o Lug descobre que os parceiros de negócios dele mataram os pais da Marra, forçando a Marra a sair nas ruas. O Lug aprova os planos dela, ela pode fazer o que ela quiser, mas avisa que ela deve garantir que seja tudo bem sucedido. As amigas da Marra chegam ali e dão um presente ao Lug por dar a elas uma nova chance na vida. No dia seguinte, o Lug muda o seu cabelo para cor branca e de fato volta com a sua identidade. Eles se despedem e a Marra agradece ao Lug por tudo que ele fez por ela. No seu caminho de volta para casa, a sua carruagem encontra uma matilha de lobos, mas eles o matam com muita facilidade usando uma combinação de magia e combate. De volta para casa, os camponeses acolheram eles calorosamente. A sua mãe também o abraçou muito forte, e o seu pai o parabeniza pelo trabalho exemplar como ser um comerciante. O Cian também admitiu que criou aquela persona para que o Lug possa ter outra vida se ele não quiser ser um assassino. Ele tem 2 caminhos, ele pode ser um assassino ou ele pode voltar e ser um lojista tranquilo. O Lug rejeita a oferta do pai, admitindo que precisa ser um nobre porque ele quer se casar com a Daya. O seu pai ri e dá a ele a sua primeira missão sozinho. Era para matar um nobre corrupto. O alvo é o Conde Venkori. Esse é o nobre que vendia segredos militares em troca de drogas que ele também vende dentro do reino. Antes de decidir matar o nobre, o Lug quer saber se o Conde Venkori realmente precisa ser morto. Ele envia uma carta para Marra instruindo ela sobre a sua missão. No dia seguinte, o Lug acorda e encontra sua mãe observando ele. Ela quer que ele fique com alguém e ele na hora rejeita as sugestões. Ela sugere que a Tart seria uma boa esposa para ele, fazendo ela ficar toda vermelha. Naquela noite, eles correm para ver o território do Venkori. Lá, eles encontram vários soldados feridos devido à venda de informações militares. Em um beco, eles encontraram uma garota vendendo algumas geleias. Mas o Lug quebra tudo, então ele consegue ver que aquilo estava misturado com droga. E a menina é forçada a vender isso porque a sua mãe é uma viciada. O Lug cura a mãe e vai embora. Alguns dias depois, a Marra envia produtos cosméticos para Tuatha e ela com o Lug disfarçados vão até o Venkori. Lá eles encontram a sua esposa, que testou os produtos, e encontraram o próprio Conde Venkori. Depois que uma festa foi realizada em sua homenagem, o Lug e a Tart saem para prosseguir com o assassinato. Eles iriam fazer isso à distância com uma sniper. O Lug consegue ver a sua esposa chorando ao lado do seu corpo e isso deixa o Lug triste. A Tart o consola e o Lug percebe que, ao invés de ser uma ferramenta como na sua vida passada, dessa vez ele vai escolher quem ele vai matar.
O Lug e a Tart estavam voltando para casa depois de treinar a sua magia em uma ilha deserta. A Marra os recebe na costa e relata os eventos recentes para ele. Ela encontrou o tesouro divino, no caso, o volume mágico da lança. Ela atualmente pertence ao Setanta Makines. O homem provavelmente é um herói. Também há uma guerra civil acontecendo no reino da Daya. E infelizmente o Setanta é um membro do exército que estava atacando. Na sua próxima visita a Daya, ela diz que tem a responsabilidade pelo bem-estar dos seus cidadãos, mas também convida o Lug para um encontro. Então, eles pintam o cabelo e vão para a cidade. Os dois vão para uma galeria de tiro e a Daya atira a flecha e após uma refeição, eles encontram uma criança perdida nas ruas e ajuda ele a encontrar a sua mãe. A Daya convida o Lug para uma fonte termal e lá os dois se beijam. Depois que o Lug sai, a Daya muda o seu cabelo para sua cor original e com lágrimas nos olhos se despede do Lug porque ela não sabe o que vai acontecer, o reino está em guerra. 2 dias depois, um homem ferido chega repentinamente até o Xian e ele diz ao Lug que o homem deu um trabalho para matar o Vikon, ou seja, a família da Daya. Eles entraram em uma guerra civil, mas foi prontamente derrotada. Eles pagaram a sua indenização, mas os vencedores querem uma coisa: a Daya. Aparentemente, ela estava pronta para se render, mas os cidadãos de repente se levantaram e não querem entregar a Daya. Infelizmente, eles estavam prestes a perder. O Vikon contratou eles para matarem, mas, na realidade, ele quer que eles falsifiquem a sua morte e resgatem a Daya. Assim, ela poderá escapar do fim da sua família. O Lug lembra como ele já foi uma ferramenta para assassinatos, mas agora ele tem seus próprios pensamentos e sentimentos. Ele decide aceitar o trabalho. A Tart ajuda ele com um escudo e assim eles conseguem de fato dar um adianto muito grande na direção deles. O Lug chamou ela porque ele precisava muito da ajuda dela, só que chegou uma hora que esse escudo puxou muito da sua vida, então o Lug precisou continuar sozinho porque ela ficou muito cansada, exausta e não conseguia mais andar. Depois que ele finalmente alcançou o castelo Vikon, ele estava sendo cercado por um exército. Então, ele prontamente atirou nos seus líderes usando a Firestone e explode tudo no meio deles. O caos permite que os soldados Vikon se reúnem e lutem contra o exército. Enquanto isso, o Lug aproveita para encontrar um cadáver e se esgueira para onde a Daya e seu pai estão. Ali a Daya compartilha sua paixão e eles se abraçam. O Lug explica ao Conde Viekon o plano de fingir que eles tivessem morrido, gritando pela janela e depois botando fogo no quarto, fingindo que eles tivessem tirado a própria vida. Nessa hora, a Daya abre a janela e grita para iniciar o plano, mas o Lug de repente sente o perigo e tira a Daya dali. À distância, um cavaleiro inimigo joga uma lança que causa uma destruição no exército Vikon e atinge a localização da Daya, destruindo tudo, e a lança volta para suas mãos. O Lug imediatamente cria um canhão e atira no cavaleiro, mas ele tanca o ataque e ele grita desafiando o Lug para um duelo. Ele se apresenta como Setanta Makines. O Lug reconhece ele como herói e sabe que perderá em um duelo direto. Então ele envia uma arma para algum lugar, só joga para trás e aceita o duelo, porque ele sabe que eles não podem fugir do Setanta. Eles se encontram no meio de um campo e o Lug faz o Setanta prometer que eles recuarão se ele vencer. No início do duelo, a arma que o Lug tinha jogado para o lado caiu do céu, criando uma explosão mini-nuclear. O Lug usou como base desse ataque uma arma que foi criada na Terra e que o satélite atira na Terra. Ele conseguiu aperfeiçoar esse ataque nos treinamentos com a Tart. A explosão joga ele para trás e ele fica gravemente ferido. Ele acorda e encontra o exército inimigo destruído. Em seguida, a Daya estava ali chorando por ele e ele mostra a ela uma Firestone que ela tinha dado para ele antes e a lembra da promessa que eles fizeram um ao outro. Os dois se beijam e vão para casa em Tuatha. Agora, a Daya estava disfarçada de irmã mais nova do Lug. E depois disso, o Xiao diz ao Lug que um herói foi visto no seu reino. O Lorde Epona Rhiannon acabou de chegar.